Os ministros do Supremo Tribunal Federal deixaram vazar vídeos dos julgamentos relacionados aos atos de 8 de janeiro e o conteúdo chocou o Brasil. As gravações expõem o comportamento autoritário do ministro Alexandre de Moraes, que pressiona os acusados a confessarem crimes sem garantir o devido direito à defesa e ao contraditório, princípios fundamentais em qualquer Estado democrático de direito. O jornalista Augusto Nunes repercutiu o conteúdo dos vídeos com indignação, classificando como alarmante a postura do ministro e da Suprema Corte. Em seu comentário, Nunes denuncia o que chama de judicialização da vingança política e afirma que as ações do STF, lideradas por Moraes, revelam uma grave ameaça às liberdades individuais e às garantias constitucionais. A verdade, segundo ele, está vindo à tona e a máscara da falsa imparcialidade começa a cair. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Bom, e um dia depois do término das oitivas das testemunhas de defesa dos integrantes do chamado Núcleo 1, no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe, o Supremo liberou acesso aos vídeos dos depoimentos. Um dos momentos mais tensos das audiências foi quando o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, repreende o general Freire Gomes por considerar que o ex-comandante do Exército apresentava uma versão diferente ao Supremo sobre as declarações dadas à Polícia Federal. Gomes, depois, na condição de testemunha de defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Eu queria advertir a testemunha, novamente, dos termos do artigo 342. A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Então, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército, é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente está preparado para lidar sobre tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui. Então, eu solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Então, eu gostaria, novamente, de advertir do artigo 342 e retorno a palavra ao Procurador-Geral da República. Nesta mesma sessão, o ministro Alexandre de Moraes repreendeu o advogado de Anderson Torres, que fazia perguntas a uma das testemunhas. Se o senhor puder continuar, por favor. Vou continuar, eu só gostaria, senhor ministro, de ter o mesmo tratamento que foi dado à acusação. Está certo que eu sou um simples advogado, muito distante da autoridade do Procurador-Geral da República. Mas doutor, nós não estamos aqui para fazer circo. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir que Vossa Senhoria faça circo no meu tribunal. Vossa Senhoria já foi. Tira o som. Vossa Senhoria já foi desrespeitoso quando disse que não haveria necessidade de falar da advertência do falso testemunho. Isso é uma provisão legal, vale para civis e militares, independentemente do Código de Ética Militar. Se Vossa Excelência ler, se Vossa Senhoria ler o Código de Processo Penal, saberia disso. Então vamos continuar com tranquilidade. Vossa Senhoria faz as perguntas, mas não adianta ficar repetindo 6 vezes a mesma pergunta para tentar que a testemunha mude. Ela foi muito clara em relação a isso. Pode continuar, doutor. Bom, também foi divulgado... Quer comentar, Augusto, antes da gente finalizar? Era o seguinte, ele é o juiz do caso. Está agindo como tal, um juiz. Porque ele é tudo. Mas no caso é um juiz. Neste momento, sim. Como é que pode? Quer dizer, ele quer
que o depoente declare o que ele quer ouvir. E ele não quer mudança nas declarações, quando um depoente pode dizer perfeitamente que disse determinadas coisas por se sentir torturado. Torturado. Porque todos eles podem alegar que disseram coisas que precisavam ser ditas para que não se eternizasse a prisão preventiva ou provisória que o Alexandre de Moraes eterniza. Agora, quando o advogado faz perguntas, ele quer também que sejam feitas as perguntas que ele autoriza. Isso não é nem abuso de poder. Isso é uma pouca vergonha. Isso basta para invalidar qualquer processo. Não esse momento do processo. O processo inteiro. É assim que ele trata advogados e testemunhas. Um juiz faz isso quando ele está louco ou quando ele se sente o rei. Ali daquele pequeno, né, dessa monarquia que ele acha que instituiu. Não é possível alguém fazer isso num tribunal e não haver uma reação imediata de advogados, de promotores de justiça, enfim, dos tais operadores do direito que estão tolerando tudo. A gente vai exibir mais um trecho, Augusto, que mostra, inclusive, a postura de promotor de justiça assumida aí pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi naquele embate entre o ministro e o ex-presidente da Câmara, o Aldo Rebelo. Ouvido como testemunha do ex-comandante da Marinha, o Mir Garnier, o Aldo Rebelo, né? Durante essa audiência, o ministro Moraes tentou e ameaçou, inclusive, prender Aldo Rebelo. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa naturalmente que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E Testemunha, Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. A minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Ô Piotr, só para a gente lembrar aqui a quem nos acompanha que esses depoimentos ocorreram ao longo das últimas 2 semanas. Todos esses episódios foram bastante comentados aqui no Sem Filtro, só que só hoje o Supremo liberou os vídeos para que nós pudéssemos avaliar também, porque a gente que trabalha com audiovisual sabe que tudo conta, o gesto, claro, a postura, o tom de voz. Ali nesse caso a gente vê inclusive o ministro Alexandre de Moraes atravessando o PGR Paulo Gonet, que concordou com a indagação do ministro relator. E outra, né? O que precisava ficar escondido? Por que isso não pode ter sido divulgado no momento do julgamento? Por que tem que guardar esses vídeos todos? Bom, mais uma razão para se pedir lá na frente denunciar todo o julgamento como ilegal. Mas vamos lá. Eu vou voltar primeiramente à questão do general Freire Gomes. O ministro Moraes diz assim, na condição, é um general de exército, portanto, saberia das condições, e ele diz assim, se falseou na polícia, vai ter que dizer que falseou na polícia. Mas espera um pouquinho, o que importa é o que ele vai dizer num tribunal. É isso que vai ser levado em conta para uma condenação. Denúncia ou inquérito aberto pela polícia são informações que são levantadas pelo processo de investigação que podem levar o promotor ou não, o Ministério Público, a pedir sim a abertura de um inquérito. Vamos lá? E oferecer uma denúncia. A informação da polícia naquele momento não é definitiva. Ele está dizendo agora, perante o juizado, que ele não viu aquilo que o ministro Moraes acha que ele viu. Mas então falseou na polícia. Não tem que falar nada.
tem que dizer, agora o meu entendimento é esse. E vou lembrar o que o Augusto está dizendo. Como foram feitas essas oitivas para usar dentro da Polícia Federal? A gente tem tudo ali, os inquéritos que os advogados não tinham acesso, ninguém sabia do que estava sendo acusado e era chamada depois na Polícia Federal. Não foi isso que aconteceu? Ou ele ignora todo esse fato e aí obriga. Agora, vamos lá. Na condição de general de exército, o general Freire Gomes entendeu que ele estava de frente ao juiz num julgamento que lá ele não pode falsear. Ele não pode deixar de dizer tudo o que ele tinha de fato conhecimento. Essa é a versão que basta. Ah, mas tem que dizer agora o que disse na Polícia Federal? Não, espera um pouquinho. Em que condições? O que vale mais? É o inquérito? É a investigação policial ou é o julgamento? É o julgamento. É aqui que ele não pode errar. Ele entende como general do Exército. Mas, se isso aí não vale, para quê? Pois ouvir é. a testemunha. Pega o processo e já dá por encerrado o fato. Tá aqui, confessou e tal. Então, circo é o que ele está tentando armar. Porque ele pretende dizer o seguinte, né? Vamos lá. A informação da polícia me interessa mais do que o senhor está dizendo aqui agora. Mas espera um pouquinho, é a testemunha que decide o que diz. É isso aí. Senão, nós vamos ter o quê? Depoimento dirigido agora? Não. Esse é o ponto. Depois toda essa questão do Aldo, a questão que ele fez com o advogado, vamos lá, né? E houve-se a altivez do Aldo. Sim. A opinião é dele. O que ele tem a dizer é dele. Não, e outra, ele limita. A resposta é sim ou não. Como sim ou não? Um sujeito que foi ministro da Defesa, arrolado como testemunha, tem direito de contextualizar a resposta sim. Ué, a resposta não é sim ou não, a vida não é simples assim. Aliás, estamos falando de uma, abre aspas, trama golpista, para tomar pelo valor de face da palavra trama é um negócio, um emaranhado, é muita coisa. Então, a resposta precisa ser contextualizada. Sim ou não, não é resposta numa situação como essa.